Porque muitas mulheres hoje, elas estão num processo que elas não conseguem enxergar o homem. Uma das aulas mais fortes de todas, tá? É uma aula onde eu mostro que 90% das mulheres não amam os homens. Você está preparado para ouvir uma das declarações mais polêmicas de Sarah Shiva? No podcast Redcast, ela afirma que 90% das mulheres não amam os homens, e explica por quê. Segundo ela, a raiz desse problema está na estrutura familiar, em traumas não curados e na distorção da verdadeira identidade feminina. Prepare-se, porque o que ela diz vai mexer com suas convicções. Escute esse trecho com atenção. Escutem. O órgão do homem não é igual ao da mulher. A mulher, ela é um portal, entre aspas, por onde pessoas vêm para a Terra. Nós somos seres sagrados. E o diabo, desde o princípio, ele quer a mulher. Ele quer profanar a mulher. Desde o início ele quer. Ele usa a mesma tática até hoje. Quando ele olhou para Adão, lá na serpente, ele analisou Adão. Adão não cai pelo ouvido. Quem cai pelo ouvido é mulher. O homem cai pelos olhos. A mulher cai pelo ouvido. A mulher cai pelo ouvido, o homem cai pelos olhos. Satanás, na serpente, ele olhou e ele analisou. Ele olhou e ele olhou pra ele na serpente e falou: tô feio pra caramba. O homem cai pelos olhos, não vou conseguir. Quando ele olhou aquela mulher linda, ele pensou: se eu conseguir manipular ela, ela leva ele a fazer o que eu quero. Então ele seduziu ela, conquistou ela, ela seduziu Adão pra ele. Porque o líder do jardim era o homem. Deus não deu a liderança pra mulher. Entendeu isso? A mulher, ela precisava ser cuidada pelo homem. A mulher entende que coisa séria. Primeiro foi o homem que desamparou. E depois o ciclo para sempre é a mulher que desampara, a mulher que desampara, a mulher que desampara. Mas o primeiro desamparo foi do homem, não foi da mulher. Porque Adão, entre Deus e uma mulher, ele escolheu ficar com a mulher e não com Deus. Ele tinha uma escolha. Quando a mulher comeu do fruto primeiro e deu ao seu marido, ele tinha uma escolha de não comer. Então, entre Deus e a mulher, eu vou ficar sem ela. E imagina, a gente não tá na Bíblia ali escrito detalhe, a gente não tá ali com uma base pra gente saber o detalhe do diálogo, mas eu fico conjecturando, imaginando o diálogo entre eles de várias formas. Eu imagino, por exemplo, se ela fosse melancólica, o temperamento dela fosse melancólico, ela poderia estar chorando. Oh, Deus, não me deixa sozinha, come. A gente não sabe se ela era uma mulher mais imperativa. Come logo, alguma coisa assim, a gente não sabe. Você não é homem, não? É isso aí. Isso, a gente não sabe. O fato é, ele tinha uma escolha, ele podia ter gritado, falado: Deus, olha só, corre aqui, Deus. A mulher que o Senhor me deu, ela desobedeceu. Deus não teria nenhuma dificuldade em apagar da mente dele o arquivo Eva. Apagar, desintegrar ela e fazer uma mulher nova. Deus não teria dificuldade nisso. Isso não é nada pra Deus. Deus deletaria o arquivo da memória dele. Deus faria uma mulher nova pra ele. Ele escolheu entre Deus e uma mulher ficar com a mulher. Esse foi o vacilo dele. Só que na hora que ele fez isso, ele a desamparou. Porque muitos homens fazem isso. Eles colocam a mulher na frente de Deus e depois ficam com raiva porque a mulher não é de confiança, entendeu? Como que você vê essa questão do homem que pedestaliza demais a mulher, coloca a mulher no centro de tudo, esquece até mesmo, como você falou, de Deus, né? E esquece dele mesmo, inclusive. Perfeito. Esse cara, geralmente, é o cara que ele fica com raiva depois. É o cara que não teve o amor da mãe. Por isso tem que ser curada essa ferida. A ferida da ausência de uma mãe boa, só o Senhor cura. Vazio de mãe é um negócio muito sério. E na nossa nação brasileira hoje, não é só vazio de pai. Nós temos muitos problemas. Foi feita uma pesquisa, eu não me lembro da data dessa pesquisa. No Rio de Janeiro, 9 a cada 10 mulheres têm filhos sem marido. Que isso? É muito grave. É o efeito NGB News isso daí. No Rio de Janeiro... Você conhece o NGB News? Não, como é que é? Você não conhece o NGB News? Não, me explica. Joga pra lua que é sucesso, não? Deus me livre. Uns caras que vão nos bailes do Rio de Janeiro. E aí eles entrevistam as mulher tá grávida, as mulheres menor de idade, tá com o marido não sei na onde, tá preso e tal. Nossa. E aí nunca aparece um casalzinho certinho, bonitinho. Estável. Não. Nunca. Nunca. E o que acontece? No Rio de Janeiro, isso é uma febre maior. Porque o crescimento das comunidades muito grande, sem uma regra familiar. Muitas mães de filhas que elas
não tem nenhuma estrutura. A mãe não tem nenhuma estrutura. Então ela põe 3, 4 filhos no mundo sem nenhuma estrutura. Então vai uma bola de neve se perpetuando esse problema. Quando eu dei essa palestra na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, eu expliquei isso. Eu falei, é um ciclo. Pra gente restaurar os relacionamentos, a gente tem que começar restaurando a mulher. E pra gente restaurar a mulher, a gente tem que restaurar a visão que a mulher tem do homem. Porque muitas mulheres hoje, elas estão num processo que elas não conseguem enxergar o homem. Uma das aulas mais fortes do curso das princesas que eu tenho, que eu faço online, uma das aulas mais fortes de todas, tá? É uma aula onde eu mostro que 90% das mulheres não amam os homens. Heterossexuais. Eu dou uma aula sobre isso, onde eu arrebento esse assunto. Eu arrebento, quebro, assim, tudo que existe pra se esmiuçar. Eu gosto desse assunto. Por que esse assunto é tão sério? Porque é um problema cultural familiar que vem... As mulheres, elas carregam isso familiar. Porque elas vêm de um retrato familiar onde a mãe não é feliz. É uma relação insatisfatória familiar, onde existe uma falta de cumplicidade no casamento. Ou a mãe é cachorra, pega vários homens... Não tem uma relação de dignidade e respeito. E aí é uma bola de neve. Ah, mas tem pessoas podem estar nos assistindo agora falando, mas tem um monte de homem safado. Porque são as mulheres traumatizadas. Ah, o homem aqui não quer nada sério, que não presta. Não é verdade, não é mais assim. Não é mais assim. Hoje, eu diria pra vocês que tem mais mulher safada do que homem. Eu constato isso hoje. Eu, Sara Shiva. Dentro da minha rede, muitas das mulheres que me pedem conselho, elas não querem realmente mudar. Elas querem o quê? Que você passe a mão na cabeça? Elas desabafar? Querem que eu dê um jeito delas terem um cara legal, maravilhoso, mas elas não querem realmente amar o homem. Muitas querem realmente fazer tudo certo. Eu entendi. Mas tem um grupo que se engana. Só que a mim ninguém engana. Eu tô entendendo. Então eu começo a ler e eu falo, opa! Eu pego na leitura do aconselhamento dela. Falo, opa! Tu tá pensando que tu me engana? Que ela quer dar um jeitinho... Ela quer o melhor dos dois mundos. Ela quer o melhor dos dois mundos, ela quer um cara maravilhoso. Mas ela não quer ser a mulher maravilhosa? É exatamente isso. Jura que você quer um maravilhoso? Seja! Você tem pra oferecer o que você quer? Ela quer esse cara que você falou aí, que é o homem honrado, cristão, fiel. É. Ela quer esse cara. Isso. Mas ela não é isso. Você sabe o que ela quer? Ela quer um bibelô pra se exibir. Sim. Um boneco. Qual boneco? O Shed. Esse é o Shed. Um boneco. Eu tô falando isso porque ela pediu pra eu explicar pra ela isso. o que é e o que não é da Red Pill, entendeu? O que é o Shed? O Shed é o cara que a mulher passa passa desfilando, entendeu? Ela quer um cara do lado. É o boneco. Eu chamo de boneco. É o boneco. Homem boneco. É o cara bonitão, que chama atenção por onde passa. E ela quer esse cara, não porque ela ama esse cara. Sim. Mas é porque esse cara dá um certo status pra ela. Deixa eu te contar uma coisa mais grave do que você imagina. É mais grave. Algumas têm um coração bom. São burras, ignorantes mesmo. Elas não enxergam, elas não têm autoconhecimento pra enxergar. E quando elas enxergam dentro do meu curso, elas choram, se arrependem profundamente e mudam de vida. E é comum. Mais de 60% das alunas, quando elas chegam nessa aula, elas falam assim, pastora, chorando. Eu não sabia que eu não tava pronta para um relacionamento. Porque a conclusão é a seguinte, se você é assim, você não tá pronta pra se relacionar. Pare de procurar relacionamento. Volta pro fim da fila, vai amadurecer. Porque você tá cobiçando uma coisa que você não pode ter. Não cobices o que você não pode ter. Como que você quer um relacionamento? Você não tem capacidade. Você não consegue nem amar um ser humano. Entendeu? Isso não é só pra mulher. Isso é pra homem e pra mulher. Homem também tem um monte de canalha. Tem homem com espírito de gigolô. Você sabe como é que é o gigolô? O gigolô? Você sabe como é que ele é? Ele quer aproveitar das mulheres financeiramente. Você tá preparado? Eu tô. Você vai lembrar de um monte de amigo teu. Cala a boca, não vai falar os nomes aqui. Eu não falo mesmo. Vai dar problema. Tem um monte. Eu vou falando, eu vou lembrando. Você já viu aquele camarada que arruma a mulher mais linda de todas, corpo escultural, e ele não se importa que ela ande com uma roupa de puta? Ele não se importa. Você tá lembrando de um monte que eu sei, olha lá. Agora sim. Você tá rindo, né? Tá entendendo, né, amiga? Olha bem. Você sabe o que ele faz? Aqui tá a mulher. Aqui tá a mulher dele. Pega aqui, ó. Aqui, vou fazer aqui o copo. Vamos supor que essa aqui é a mulher dele. Ele anda com ela, ele tá vendendo ela. Ela é o boneco dele, a bonequinha dele. Ele vende ela. Por que ele vende?
Pergunta pra mim por que ele vende. Por quê? Você quer que eu te prove que ele vende? Por que ele vende? Porque ele quer que os outros caras fiquem olhando. E por que ele tá vendendo? Porque homem, o cérebro masculino, sente prazer em olhar. A mulher não. A mulher é o bicho tão doido que a gente precisa sentir, a gente precisa ouvir. Homem não, homem é prático. Olhou, sentiu prazer, tá satisfeito. Cara, os caras pagam pra ver. O OnlyFans tá aí, né? E o retardado tá levando a mulher dele pelada de graça. Nem pra cobrar R$1 por cada um. O retardado. A mula. Se achane. Ele tá se achando. Aqui, minha mulher. Ô, meu filho, que vergonha. Tem mulheres casadas que viram pra mim e falam assim: pastora, eu fui no seu culto, eu entendi que eu não posso me exibir, que meu corpo é só pro meu marido, que não é pra todo homem me cobiçar, mas meu marido não quer que eu use essas roupas. Eu falei: cara, seu marido precisa de uma libertação. Ele quer ser corno, então. É burro, você entendeu? Esse é o gigolô. Ele gosta que a mulher seja vendida. Ele vende a mulher dele o tempo todo. Esse perfil em casa são homens frouxos, com polaridade invertida. Você conhece o Lucas Escudelé? Conheço. Que ele fala muito de polaridade invertida. Sim, já vi aqui. Pois é, o Lucas, quando ele fala isso, ele ajuda a gente a entender certos problemas gravíssimos são por causa de polaridade invertida. O cara que tem esse comportamento de gigolô, geralmente, ele tem a polaridade invertida. Ele é frouxo. Mas ele acha que a masculinidade dele é forte porque ele pega a mulher, porque ele tá pegando a gostosona. Ele tá se queimando. Geralmente, quem trabalha mais é ela. Ele é preguiçosão. Ele é mais videogame, entendeu? Mas sabe o que eu vejo uma coisa também? Às vezes eu acho que tem o contrário. Tem um cara que ele é tão submisso, ou beta, como é dito por aí. Ele é tão submisso que mesmo que ele trabalhe e pague todas as contas e seja o cara certinho e tudo mais, a mulher bota uma roupa, entendeu? Vai pra academia mostrando o rabo por aí, posta no Instagram, que agora todo mundo joga no Instagram. Porque ela quer, não porque ele quer. Porque ele não tem capacidade de confrontar. Ela faz isso sabendo que ele não tem capacidade de confrontá-la. Ou seja, mesmo que ele se oponha, ela faz. Ela faz e ele vai fazer o quê? Existe, só que aí é que tá. Vamos lá, onde que começa esse problema? Ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado. Onde que começa o problema de um casamento tão desequilibrado assim? O cara não soube escolher. Então, vou pegar mais pesado Por aí, que você né? aqui. Tá preparado? É pior. Pode tá falar. fácil se for só isso. Aí tá fácil, de verdade não sabe escolher. Tá fácil, vamos pegar pior. É pior do que isso. Quem ele era em casa com a família? Quem ensinou ele a ser homem? Ninguém, né? Pelo jeito não. Ninguém. Então o que ele tem? Ele já tem um quadro familiar de destruição da masculinidade dele, na construção da identidade dele. Então ele já cresce sendo um cara pau mandado dentro de casa. Que ele não tem... Eu não tenho nada contra... Presta atenção, deixa eu deixar claro isso aqui. Eu não tenho nada contra você ser casado com a sua mulher e você e sua mulher serem parceiros, de modo que você faz o que ela quer e ela faz o que você quer, e vocês dois estão juntos, super aliançados e alinhados, um agrada ao outro. Porque a Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. O que é isso? Submeter uns aos outros. Quando você ama, você não vai ficar pensando só em você, você vai querer agradar. E eu não sou contra isso. O homem querer agradar a mulher querer agradar o homem. Gente, acontece que existe um papel bíblico de sacerdócio para o homem. Certo. E esse papel bíblico, nas aulas que eu ensino para os solteiros, eu ensino o seguinte: desde a hora que você começa a conhecer uma pessoa na fase de amizade, de coleguismo, você já vai ter sinais se aquela pessoa tem capacidade de ser ou não sacerdote, e você, homem, vai ter percepção se aquela mulher tem ou não capacidade de ser liderada por você. Esse trecho da Sara Shiva não é apenas uma provocação, é um chamado à reflexão profunda. Se 90% das mulheres não conseguem amar verdadeiramente os homens, o problema não está apenas nos relacionamentos, mas numa ferida coletiva que começa na alma e se espalha pela cultura. Está na hora de restaurarmos a visão do que é ser mulher, do que é ser homem, e, principalmente, do que é amar de verdade. Que essa fala te faça pensar, e talvez começar um processo de cura. O que você achou dessas declarações da Sara Shiva? Você concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber. Esse é um tema delicado, mas necessário. E se esse vídeo te fez refletir, já deixa o like,
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui, a gente fala a verdade, mesmo quando ela incomoda. Até o próximo vídeo.